Olá, muito boa tarde, galera, tudo bom? Dando continuidade aqui com os vídeos do canal do Criatório Savino. Eu sou o Danilo e vou, na verdade, dar andamento aqui com relação a algumas dicas, algumas informações referentes à legislação para a criação de passeriformes, tá? Antes que eu dê continuidade aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre as leis, eu gostaria de me desculpar por uma informação equivocada que eu passei lá no outro vídeo. Algumas pessoas me perguntaram: poxa, Danilo, qual que é a diferença entre o psitacídeo e o passeriforme? Eu disse que psitacídeos são pássaros que têm apenas 3 dedos nos pés. Me perdoem, é uma informação equivocada, eles não têm apenas 3 dedos, tá? Eu havia dito que como o intuito desse canal é passar a transmitir conhecimento para vocês, assim como adquirir um pouquinho mais de conhecimento para mim. Ressaltando que como eu sou advogado, o intuito é realmente passar um pouquinho mais de noção, que vocês entendam um pouco mais sobre a lei específica para criação, ok? Já agradecendo também, no vídeo anterior teve um comentário do Canario Família Souza, agradeço aí pelo comentário. Se eu entendi bem a pergunta que ele fez, ele me questionou sobre a questão de taxas para nós criadores. Que isso acaba dificultando um pouco para nós que queremos criar de forma legalizada a criação. Eu não vou adentrar nesse assunto específico agora, porque, como eu disse, a criação de pássaros é um assunto que tem começo, meio, mas não tem fim. É muita coisa, tá? Então eu vou deixar para falar isso em um vídeo futuro, mas já agradecendo aí o comentário aí dos colegas aí do Canario Família Souza, tá? Bom, enfim, vamos falar então sobre as questões legais. Pode ser não, óbvio. Eu vou fazer vários outros vídeos falando sobre essas questões legislativas, porque é um assunto muito grande, não tem fim, tá? Então, vamos lá. Falei um pouquinho para vocês sobre a Lei 9.605 de 98. E o que seria essa lei? Eu disse para vocês que é uma lei que fala sobre atos e condutas lesivas contra o meio ambiente, seja fauna, seja flora. Só ressaltando que não existe uma lei específica para a criação de passeriformes. O que existe é um ato normativo do IBAMA. Só ressaltando que, na verdade, esse ato normativo ele careceria de algumas alterações. Na verdade, precisa mesmo de uma lei própria para nós criadores. Seja o criador amador, seja o criador comercial, até mesmo para o comprador. É uma coisa um pouquinho bagunçada e algo que precisa ser atualizado. Na verdade, precisa ser criado. Como eu falei para vocês, não tem uma lei própria para nós. Mas sem perder o fio da meada, vamos lá. Bom, falando um pouquinho sobre as questões referentes à punição de irregularidades. Nós que somos criadores amadores de passeriformes, somos pessoas que fizemos o nosso cadastro, temos lá a nossa documentação, lá o IBAMA tem acesso a tudo. As aves que nós possuímos são aves que foram adquiridas de outros criadores, foram adquiridas de outros criatórios, pássaros que nasceram em ambiente doméstico ou algumas pessoas, antigamente nós falávamos cativeiro, criação em cativeiro. Hoje tem um nome mais moderno, um nome mais correto que chama criação e reprodução ex situ. Ok, nossas aves estão dentro da legalidade. Mas o que ocorre, já para tirar algumas dúvidas, principalmente de alguém que ainda é novo nessa questão da criação de passeriformes ou quer entrar? Como eu falei, os nossos pássaros foram nascidos em um ambiente próprio, são animais devidamente legalizados. Dentro da Lei 9.605, vocês podem perceber que talvez eu vou repetir muitas coisas, muitas palavras, mas o intuito do canal é que fique gravado aqui na sua cabeça. Você tenha sempre conhecimento aí com você. A Lei 9.605, ela fala um pouquinho sobre o quê? A questão de eu retirar algum animal da natureza. Isso não é permitido. Vamos supor, eu crio bicudo, eu crio curiós, mas isso serve também para coleirinha, trinca-ferro, azulão, sabiá. Em hipótese alguma, eu posso ir lá na natureza e retirar um pássaro. Pô, um pássaro muito bonito, um pássaro que tem um canto agradável. Vou criar ele para mim. Não. Você já está cometendo um crime ambiental por retirar aquele pássaro da natureza. Algumas pessoas falam: Danilo, mas é uma punição muito branda. A legislação ambiental, ela não surte efeito. Vamos lá.
Como advogado, eu posso dizer para vocês, muitas vezes uma conduta está atrelada à outra. Como assim? Cara, é muito gostoso ver eles cantando. Bom, como assim uma conduta está atrelada à outra? Vamos supor, existem alguns criadores que mesmo cadastrados no IBAMA, eles ainda se interessam por alguns animais livres, algum canto, alguma característica que chama muita atenção deles. O que eles fazem? Além de retirar aquela da natureza, eles falsificam as anilhas. Anilha, o que é isso, Danilo? Sempre que uma ave nasce em ambiente doméstico, nós criadores entramos lá no sistema do CISPAS, no sistema lá do IBAMA específico para nós, e encomendamos anilhas devidamente fabricadas por uma fábrica autorizada pelo IBAMA. Essa anilha tem toda uma identificação, tem toda uma numeração para que a sua ave esteja devidamente regularizada. Algumas pessoas adulteram essas anilhas ou então falsificam o próprio produto e acabam colocando no pezinho de um pássaro que foi retirado da natureza. Até aí já tem 2 crimes, ou seja, seria um crime de tráfico, mesmo que ele não venda, ele só tenha aquela ave irregular, também é tráfico. E a questão da falsificação de sinal público. A partir do momento em que o Estado autorizou que uma empresa produza uma anilha de identificação referente a um pássaro silvestre, se você falsifica, se você adultera aquilo, você comete o crime de falsificação de sinal público. Ou seja, já são 2 crimes pelos quais você seria responsável. Volto a dizer, tem gente que fala, isso não pega nada. Tá, mas uma coisa está atrelada à outra. O cara retirou o pássaro da natureza, é um crime. O cara falsificou um sinal público, é outro. Muito provavelmente isso está relacionado com ainda mais algum ou mais alguns crimes. Bom, aí é a sua responsabilidade se você vai querer continuar com essa conduta. Tá? Outro ponto. Existem 3 tipos de punição. Prestação pecuniária nada mais é do que a pena de multa. E como que a pena de multa ela é aplicada? Varia de caso para caso. O juiz vai considerar a situação econômica do agente que praticou aquele delito, ele vai considerar a conduta, as circunstâncias em que tudo aquilo aconteceu. Existe a pena restritiva de direitos. Como que seria isso, Danilo? Prestação de serviço à comunidade, especificamente como é algo voltado para crimes ambientais, você prestaria serviços a alguma entidade, algum órgão que presta serviços de natureza ambiental, obviamente. Ou outros delitos, como por exemplo, se você tem o hábito de participar de torneios, existem criadores que mesmo cadastrados no IBAMA, infelizmente tiram aves da natureza. Caso eu cometa um crime assim, o juiz muito bem poderia me impedir de participar de demais torneios, seja por algum tempo, ou quem sabe até pela ave. Nada é impossível, pode ser que você fique impedido de participar de torneios pelo resto da vida. Isso pode acontecer, tá? E existem também a pena de prisão. Volto a dizer, tem gente que fala, crimes ambientais, a pena é muito pouca, não dá em nada. Acabei de falar para vocês a 3ª vez. Geralmente uma conduta está atrelada à outra. Se o cara praticou um delito, pode ser que ele tenha cometido outros, devidamente ligados com esse. Então, bom, é algo já para ficar bem esperto. O criador sério, obviamente que ele não comete essas coisas. É tudo devidamente legalizado, há pássaros que nasceram em ambiente próprio, aves que estão dentro da legalidade, tá? Bom, é um assunto, como eu disse, um assunto bem amplo. Existem ainda outras questões que a gente pode falar, como por exemplo, a apreensão de animais silvestres. Como assim, Danilo? Talvez eu precisaria até de um veterinário ou um biólogo para dar uma informação, um conhecimento maior para vocês. Mas o pouco que eu sei eu consigo transmitir aqui no canal. Bom, enfim. Caso você tenha algum pássaro irregular na sua casa, não deve, já ressaltado, isso não é permitido. Mas caso alguma pessoa tenha um pássaro irregular, o IBAMA ele tem a total autonomia para lá e fazer a apreensão daquele animal. Contudo, o correto seria averiguar o quê? Será que esse ambiente que nós estamos realmente é um ambiente adequado para você fazer a soltura desse animal? Eu não me recordo o artigo agora. Ó, tô com uma colinha aqui.
Falei para vocês que o assunto ele é bem extenso. Especificamente no artigo 25 da Lei 9.605, fala sobre a questão da apreensão, soltura e entrega de animais. Como que isso funciona? Caso tenha alguma entidade própria, alguma entidade responsável pela apreensão de animais, caso um animal irregular ele seja apreendido por um agente do IBAMA, ele vai ser encaminhado para ela. Posteriormente teria que ser feita a soltura, mas tem que ser avaliado se aquele animal realmente ele pertence àquele ambiente. Isso pode causar, vamos supor, se é um animal que ele não é daquele local, daquela região, ele não é nativo de lá, caso ele seja solto, pode causar, dependendo das circunstâncias, até um desequilíbrio ambiental. Só um efeito de comparação. Claro, isso que eu vou falar, esse exemplo tem proporções bem maiores, mas é para vocês entenderem bem. Por exemplo, o famoso javali é um animal que tem causado grandes transtornos aqui no Brasil. Tanto transtornos para a lavoura, quanto graves riscos, graves danos ambientais, causado até alguns problemas referentes a algumas aves. É um animal que tem um caráter destrutivo muito grande, digamos assim. É um animal que come praticamente de tudo, come até ovos, come até pequenos animais. Não é um animal nativo daqui, foi introduzido de uma forma absurdamente incorreta. Poxa, Danilo, pode acontecer que um pássaro introduzido em um ambiente que não seja natural dele possa causar algum risco, algum dano tão grave assim? Pode ser que não seja tão grave, mas alguma alteração no ecossistema ele pode trazer. Então isso já seria alguma certa irregularidade do IBAMA. Será que aquele agente está soltando um animal no ambiente correto? Sim ou não? Mas enfim, isso é assunto para algum outro vídeo, tá? Bom, a gente vai ficando por aqui apenas ressaltando. Eu vou tentar fazer, ou melhor, lançar uns 2, quem sabe até 3 vídeos por semana, trazendo mais dicas em relação à legislação, tá? E também começar a trazer um pouquinho de vídeos mostrando o meu dia a dia, a minha criação no criatório. Como eu faço com a alimentação, como eu faço com a limpeza das gaiolas, como eu faço com os filhotes. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Essa aqui é uma das baias que eu faço a criação. Aqui estão meus bicudos, tá? Mas enfim, espero que eu possa ter ajudado. Eu vou buscar sempre trazer uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível, não uma linguagem tão técnica, tão jurídica, justamente para que qualquer pessoa possa compreender, tá? E já pedindo para vocês, se inscrevam no canal, dá um like, compartilhem o vídeo, passa essa informação de que eu estou tentando passar um pouquinho mais de conhecimento sobre esse querido mundo dos passeriformes, tá bom? É isso aí, galera. Tchau, tchau.